Olá, colegas, médicos do trabalho. Estamos com mais um estudo o estudo InQuality, para apresentar mais um caso do cotidiano da medicina do trabalho. A medicina do trabalho não é apenas das grandes empresas. Aliás, vários são os colegas que possuem clínicas de medicina do trabalho, consultorias, e que estão fazendo PCMSO, exames médicos, ocupacionais, de pequenas empresas, da média empresa, ou as metalúrgicas, por exemplo, desta questão. Em uma indústria metalúrgica, os trabalhadores utilizam frequentemente o desengraxante tricloroetileno para a limpeza de ductos. Perfeito. A operação ocorre de forma intermitente através do uso do produto por pressão, o jato. Por intermédio do conhecimento de toxicologia e da norma regulamentadora número 7, PCMSO, o médico do trabalho deve analisar as seguintes afirmativas. É o mesmo padrão de questões em que os colegas que pretendem fazer, que estão inscritos para fazer a prova da ANENT, a próxima prova da ANENT, devem ter bastante atenção. Mas para você que já possui o RQE e que está fazendo uma revisão, é muito importante esta análise de cada item aqui especificado. São 4 afirmativas para você verificar se é falso, se é verdadeiro, se é certo ou errado. Primeira afirmativa: a exposição aguda ao tricloroetileno pode provocar irritabilidade nos olhos e na garganta e, em razão de ser um depressor do sistema nervoso central, pode provocar tontura, cefaleia e até parada cardiorrespiratória. Está correto. O tricloroetileno é um depressor do sistema nervoso central. Dependendo da concentração, em uma exposição aguda, o que vai aparecer são os sinais, os sintomas de que o produto tricloroetileno está acima do limite de tolerância no ambiente de trabalho. É quando o trabalhador começa a sentir irritabilidade na garganta, nos olhos, sente um gosto adocicado na boca, tem cefaleia principalmente no final da jornada de trabalho, pode apresentar tonteira, sonolência e pode acontecer, dependendo da concentração, lesões do nervo facial, não é? Alteração na visão, tudo isso pode acontecer. Ele é ototóxico, pode provocar a perda auditiva. É muito importante que você faça as anotações,
o resumo estratégico para você estudar, revisar o tema. Por falar em revisão do tema, nós vamos estar na próxima semana em Salvador, fazendo o nosso estudaço. Estudaço é um treinamento de questões com a apresentação de resumo estratégico para a prova. Vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 de outubro. Agora, faça a sua inscrição. Esse estudaço não é a mesma coisa que o revisaço. Revisaço, as vagas já estão acabando. Vai acontecer 3 dias antes da prova. A prova acontece no dia 26 de novembro. O revisaço presencial vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de novembro, o dia inteiro. Apenas o primeiro dia, no dia 23, e vai começar por volta de 1h30, 2 horas da tarde. Porque pela manhã eu vou apresentar um tema no Congresso da Noite. Eu vou falar de emergências sanitárias e o PCMSO. Perfeito? Isso vai ser no primeiro dia. Vai acontecer no dia 23, no primeiro dia do Congresso. Mas vamos lá. Nós estamos pontuando que o tricloretileno pode causar perda auditiva, alteração visual, desvio de comissura labial, lesão do nervo da face. Ele pode também agredir o fígado, o rim. Ele é nefrotóxico e hepatotóxico. Pode provocar queimaduras na pele. O respingo do tricloretileno pode provocar lesões irritativas na pele, como se fossem queimaduras. Muito bem. Então, a afirmativa número 1, ela está correta. A afirmativa número 2, solicitar, de acordo com o quadro 2 do anexo 1 da NR7, a dosagem da soma dos ácidos mandélicos e fenilglicosílico na urina. Isso está completamente errado. Primeiro é que o tricloretileno, ele não faz parte do quadro 2 do anexo 1 da NR7. O anexo 1 trata de produtos químicos, de exames complementares para produtos químicos. Perfeito? Está no quadro 1. Está no anexo 1, no quadro 1 e quadro 2. O quadro 1 trata de indicadores biológicos de exposição sem significado clínico. Quando o tricloretileno, por exemplo, o trabalhador está exposto com um nível, uma concentração acima do nível de ação, requer você monitorar o trabalhador, solicitando no exame médico periódico, obrigatoriamente é no periódico, não é obrigatório no admissional, nem no retorno ao trabalho, na mudança de função, no demissional. Só é obrigatório no periódico. Isso é que está lá escrito no anexo 1, quadro 1 da NR7. Para o tricloretileno, você vai solicitar a dosagem do ácido tricloroacético na urina ou o tricloroetanol no sangue.
Perfeito? Se você encontra o ácido tricloroacético aumentado na urina, você não vai dizer que tem intoxicação, a não ser que ele tenha sintomatologia de efeitos crônicos, por exemplo. Então você não vai dizer que é intoxicação. Isso eu estou dizendo no achado. Na verdade, quem está doente, em caso de alteração do produto na urina, do metabólito do tricloroetileno, o ácido tricloroacético aumentado na urina, isto significa que quem está doente é o ambiente de trabalho. Certamente, o tricloroetileno está impregnando o ambiente de trabalho, acima do limite de tolerância. Entendeu? Perfeito. Então, no item 2, na afirmativa 2, está tudo errado. Não é quadro 2, é quadro 1. Sem significado clínico, indicador biológico de exposição, sem significado clínico. Jorge, quais são os produtos químicos do quadro 1? Não precisa decorar. Você tem que saber quem está no quadro 2. São 4. Flúor, cádmio, inseticidas inibidores da colinesterase e o chumbo inorgânico. Ora, você sabe, os 4 que compõem o quadro 2, que são os produtos que, quando os metabólitos, ou ele mesmo, está alterado na urina, tem significado clínico, mesmo no assintomático. Tem que abrir CAT. Estou falando do quadro 2. O tricloroetileno é do quadro 1. Perfeito? A afirmativa 2, que eu pulei, peço desculpa, estava falando da 3. Da 2 está falando a exposição crônica pode acarretar parkinsonismo secundário. Está errado. O tricloroetileno, ele não agride as células receptoras de dopamina. É aí que vai acontecer o parkinsonismo secundário. Quem agride as células receptoras de dopamina são o manganês, o disulfeto de carbono e o monóxido de carbono. Tem que anotar isso. Esses são os produtos que provocam parkinsonismo, com rigidez muscular, incoordenação motora, tremores, alteração da marcha, por exemplo, os intoxicados pelo manganês. O parkinsonismo é acompanhado pelos passos da bailarina, alteração da marcha, conhecida como passos da bailarina. Perfeito? Então, a afirmativa 2 ela está errada. Existem estudos, talvez por aí o examinador tenha colocado aí uma pegadinha, não é? Porque existem estudos ainda não conclusivos que o tricloroetileno, trabalhadores em exposição a tricloroetileno, tem mais propensão a desenvolver a doença de Parkinson. Fiz apenas essa observação porque eu li o artigo. Perfeito?
Muito bem. O item 4 está dizendo o exame, então o 2 e o 3 errado. Perfeito? O 4, o exame médico periódico é anual. É anual. Todo e qualquer trabalhador em exposição a risco físico, químico, biológico, fator ergonômico ou o de acidente, o periódico tem que ser anual. Somente para aqueles que não têm risco ocupacional específico, o periódico pode acontecer de 2 em 2 anos. Redação da NR7. Cai em prova tudo isso. Então, no 4 está dizendo o exame periódico é anual. Perfeito. E a dosagem do indicador biológico de exposição do tricloroetileno é obrigatória no admissional semestralmente e no demissional. Está errado. É semestral, mas não é obrigatório no admissional. Anota isso, porque tem gente que, mas na minha empresa faz. Você pode fazer a mais, você não pode fazer a menos. O que a norma está dizendo, que os exames complementares para produtos químicos do quadro 1 ou do quadro 2 não são obrigatórios no admissional, não são obrigatórios no mudança de risco, não são obrigatórios no retorno ao trabalho, não são obrigatórios no demissional. A empresa pode dizer, eu não quero que faça, quero apenas que faça no periódico, ela tem esse direito. Perfeito? Muito bem, tem que estudar tudo isso. Norma regulamentadora 7, 1, 32, 35, 36, 5, a 4, a 17. Tem que estudar bem. Cai muito na prova da NET, praticamente 30 a 40% da prova. Pelo menos as últimas provas. Nós tivemos desta maneira. Ok? Não sei se você vai assistir o vídeo desta pergunta antes ou durante o dia do médico. Tá, vamos aqui abraçar cada colega, não é? Pedir união, paz, entendimento, para que possamos, e ética, fundamentalmente ética, para o avanço na medicina, principalmente na medicina do trabalho, não é? Alavancar as boas práticas da medicina do trabalho. Perfeito? Revisaço 3 dias antes da prova. Estudaço agora, semana que vem, 27, 28 e 29 de outubro. Agora. Perfeito? Para quem não tem tempo, tanto estudaço quanto revisaço, nós possuímos também na loja virtual do Inquality, para você adquirir e estudar em casa, tá? De forma online. Um abraço!